Evangelho de Lucas, capítulo 22, verso 15. Amém? A palavra de Deus nos diz assim: E disse-lhes, Jesus nos falando, e disse-lhes: Desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu lhes digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: Tomem isto e partilhem uns com os outros. Pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu-o e o deu aos seus discípulos, dizendo: Isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Irmãos, nós, no decorrer das nossas vidas, passamos por muitas crises, não passamos? Você já passou por crises? Um monte. Acho que todos nós já passamos, alguns talvez estejam passando por crises, por lutas, né? Dificuldades, problemas, sofrimentos, angústias, dúvidas, crises. Há crises de formas mais variadas possíveis, né? Há crises profissionais, onde a gente profissionalmente entra em crise se aquele emprego, né, está te realizando ou não, ou aquele emprego tem te trazido peso, ou uma crise onde você não sabe se permanece naquele emprego, se muda de emprego, se faz outra coisa. Isso é uma crise, é um problema, uma dúvida que muitas vezes tira a paz, nos deixa em dificuldade de decidir o que fazer, né? Há crises de cunho emocional, onde as nossas emoções não estão bem, a gente está triste, a gente está abatido, ou a gente está, né, em tormenta, e algumas vezes a gente sabe por quê, algumas vezes a gente nem sabe por quê. Algumas vezes a gente não sabe, a gente simplesmente tem um sentimento dentro de nós e não sabe exatamente o motivo daquilo. Mas há uma crise instalada dentro de nós. Há crises de relacionamento, onde há conflitos, problemas, né? Coisa, como diz, não flui, não caminha, você tem dificuldade, há discussões, ou há mágoas, há tristezas, há pessoas que te causaram feridas e aquilo fica guardado e fica te machucando, ou há problemas muitas vezes familiares dentro dessas crises de relacionamento, às vezes dentro da igreja há problemas de relacionamento, dentro de casa há problemas de relacionamento, crises, né, que nos afetam. Há crises existenciais. O que é uma crise existencial? É quando você, num determinado momento, olha para a sua vida e você fica pensando assim: para quê? Qual é o motivo de eu existir? Qual é o motivo de ser? Não sei se você já passou por isso. Qual a razão de ser? Qual é a minha, como se diz aí popularmente, qual a minha missão nessa terra? Por que Deus me permitiu estar aqui? O que eu faço da vida? Eu não sei por onde caminhar. Às vezes você mesmo sendo salvo, sendo convertido, mas você entra numa crise porque você não encontra talvez o seu papel, a sua parte dentro do corpo de Cristo. E aí você entra em crise. O que eu faço? Eu não sei como servir, eu não sei o que fazer. Há crises de luto, onde a gente perde pessoas que a gente ama, que traz muita tristeza, angústia, saudade, né? Choro, a crise de luto, e a crises de dor física, né, de problemas físicos, enfermidades duradouras muitas vezes, ou nossas próprias, ou de alguém que a gente ama, de alguém que caminha junto com a gente, de alguém que está próximo de nós, que sofre, que muitas vezes caminha dentro de um tempo de luta e sofrimento, e você junto, e aquilo te traz uma crise. Te traz luta. Não sei se, quem sabe, você não está vivendo uma crise nessa noite, alguma dessas crises, ou talvez alguma outra crise, né, causada por algo externo. Há crises da idade, né? A crise quando nós chegamos à adolescência, entramos em crise, porque começamos a nos descobrir, começamos a ter responsabilidade, a descobrir o que a gente faz, quem eu sou agora, eu começo a tomar as minhas decisões, fazer as minhas escolhas. A crise da terceira idade, né, do amadurecimento, e agora estou ficando velho. Há várias crises.
Mas o que a gente faz quando a gente está em crise? Como é que a gente vive? Como é que a gente age? Que deve ser o nosso portar? Como deve ser o nosso proceder quando a gente enfrenta um momento de luta, dificuldade? De guerra, de batalha, muitas vezes. E a gente lendo esse texto, né, você está pensando, mas o que o pastor está lendo esse texto a respeito da Páscoa, né, Jesus instituindo a ceia, que isso tem a ver com crise? Irmão, se você ler todo o capítulo 22 e 23, né, Jesus entra na semana da Páscoa, que os judeus comemoravam a Páscoa a semana toda, assim foi instituído lá em Levítico. Eles começavam a semana toda, que culminava, né, lá no domingo, no sábado e no domingo. E Jesus está entrando aqui, nessa semana, no seu momento de grande crise. Sabe que Jesus estava entrando numa crise aqui, irmãos? Jesus aqui está entrando num tempo onde ele sabia que passaria pela morte. Ele mesmo diz que desejava estar com eles, participar e comer aquela Páscoa antes do seu sofrimento. O sofrimento já estava guardado no coração de Jesus. Ele sabia que passaria por aquilo. Ele sabia e ele estava também vislumbrando a morte que lhe aguardava, tudo que o esperava, a rejeição das pessoas, que muitas vezes caminharam junto com ele. E iriam o rejeitar, assim como Pedro negou. Ele sabia que Judas ia traí-lo. Ele sabia que seria ofendido. Ele sabia que receberia cusparadas na sua cara, tabefes, pancadas, pregos. Ele sabia que os pecados de toda a humanidade seriam lançados sobre ele, santo, sem pecado, receberia todos os pecados da humanidade. Ele sabia, e havia uma crise espiritual, porque ele sabia que aquele momento era de grande batalha espiritual, porque quando eles vêm para prender Jesus, o que é que ele diz? É chegada a hora de vocês, a hora das trevas. Ele sabia que estava passando por um tempo de grande batalha espiritual. Jesus aqui está entrando nessa semana, uma semana de intensa luta, de intensa crise. E aí nós vamos ver como Jesus reage a isso. De que forma Jesus reage a estas crises. E nós vamos ver que Jesus ora intensamente. Mas de que forma ele ora? Porque muitas vezes nós, ao passarmos pelas crises, né, e muitos de nós só oramos em tempos de crise, quando o problema chega, as dificuldades, as angústias, as lutas, aí a gente corre, ai, Jesus, me socorre, socorro, 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 me ajuda, me livra, me liberta, me cura, me faz isso. Esse é o nosso comportamento. Mas foi isso que Jesus fez. Nós vamos ver que ele orou sim, mas vamos ver como. Porque isso, quando olhamos para a forma de Jesus viver e enfrentar as suas lutas, nós vamos aprender com ele como enfrentar as nossas. Porque é com ele que a gente deve aprender. Não há ninguém melhor do que ele que possa nos ensinar algo. Não há. E a gente vai ver que Jesus nos ensina que quando a crise chega, quando as lutas chegam, é um bom momento da gente interceder. É um bom momento da gente dar graças e fazer orações de ação de graças ao nosso Deus. Porque nós vamos ver que Jesus, ao participar da ceia com seus apóstolos, recebe o pão, recebe o cálice, e a palavra diz que ele dando graças. E esse dando graças, irmãos, às vezes a gente entende que ele está fazendo aquela oração como nós fazemos quando vamos almoçar. Senhor, muito obrigado por esse alimento, pelo pão de cada dia que o Senhor tem nos dado. E, obviamente, isso está inserido na oração de Jesus, mas o mover de ação de graças de Cristo nesse texto é muito mais relacionado à aliança e à nova aliança que ele está celebrando aqui. Porque ele está celebrando uma aliança, está criando um memorial e ele está vislumbrando um novo reino. E está dando graças a Deus por isso. Ele sabia do seu sofrimento, mas quando aquele sofrimento o abateu sobre ele, ele vislumbrou o fruto daquilo tudo que ele iria passar. Ele, por fé, conseguiu ver e enxergar o fruto daquela dor, daquele sofrimento, e viu que o fruto daquilo seria
o reino de Deus estabelecido. Não é isso que ele fala? Não comerei dela novamente até que se cumpra o reino de Deus. E Jesus então dá graças. E ele faz uma oração de gratidão ao Pai em meio a uma tremenda crise. Ele não questiona o Pai, ele agradece. Ele louva. Ele ora com ação de graça. Será que quando a crise bate na sua porta, bate no seu coração, bate na sua mente, quando as lutas chegam, você consegue chegar diante do Senhor e agradecer a Ele? E render a Ele ação de graças? Entregar a Ele louvor dos seus lábios? Porque nós vamos ver que as Escrituras vão também nos ensinar e colaborar com isso, que essa deve ser a nossa atitude. Tiago vai nos dizer que deve ser motivo do quê? De grande alegria o fato de passarmos por diversas provações. Não por algumas, por diversas. Tiago 1, 2 e 4. 2 a 4. Pois vocês sabem que a prova de sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Jesus, quando se viu em meio a crises, a primeira palavra que saiu da sua boca foi uma palavra de gratidão ao Pai, de gratidão a Deus. Será que nós temos agido dessa forma? Ou quando as crises vêm, nós abrimos a nossa lista de reivindicações, a nossa lista, né, com aquilo que a gente precisa, com aquilo que a gente quer, da maneira como a gente quer que Deus resolva aquela situação. A gente não quer saber o que vai acontecer, a gente não quer saber se aquilo é uma aprovação, se aquilo vai produzir perseverança, se é uma aprovação da nossa fé para que haja uma ação completa. A gente quer que o Senhor nos livre daquilo ali. É assim que a gente age. Aí talvez você esteja pensando, pastor, é muito fácil o pastor falar isso, porque o pastor não sabe as lutas que eu estou enfrentando. Eu realmente não sei, irmão, mas eu não estou falando para você seguir o meu exemplo. Eu estou falando para você seguir o exemplo de Cristo, não é o meu. Porque eu, assim como você, preciso de muita graça e misericórdia do Senhor para que nas horas difíceis dos meus lábios brotem ação de graças. Mas clamo que o Senhor transforme e torne isso também realidade na minha vida. Mas a gente vai ver também que quando a luta chega diante de Jesus, Ele nos ensina que é tempo de interceder. De interceder. De não olhar para o umbigo. De não olhar para as nossas lutas, mas de olhar para aqueles que estão do nosso lado, de interceder por eles. Veja aí Lucas um pouquinho mais à frente, capítulo 22, verso 31 e 32. Lucas 22, 31 e 32. Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortalece os meus irmãos. Jesus, irmãos, é só Ele. E somente por Ele é que a gente consegue viver algo daquilo que Ele viveu. Porque Jesus, vislumbrando toda a luta e dor e sofrimento que Ele iria passar, Ele olha para Pedro e para os seus apóstolos, e a preocupação deles foi orar por eles. Orar por Pedro, para que a fé de Pedro não fosse desfalecida, não fosse destruída, não fosse derrotada. Jesus intercedeu. Jesus nos ensina que quando a gente está em momento de crise, é hora da gente olhar para os lados e a gente começar a interceder, a fortalecer aqueles que estão dos nossos lados, do nosso lado. Começar a dar palavras de incentivo, porque Jesus não se limitava somente, não que isso seja pouco, mas Jesus ia além da oração, Jesus agia. Jesus não somente orou em secreto por Pedro, mas ele chegou diante de Pedro e deu uma palavra a Pedro, falou: Pedro, eu orei por você, pela sua fé, e eu sei que você vai se converter, e quando você se converter, você vai cuidar, você vai fortalecer os seus irmãos. Fortalece, apacenta as minhas ovelhas, diz
o outro texto em Mateus, se eu não me engano, apacenta as minhas ovelhas. Jesus dá um ânimo a Pedro, dá um alento a Pedro, e certamente Pedro, quando nega Jesus lá e ouve o galo cantando, os olhos dele cruzam com o de Jesus, e essas palavras tocam profundamente o coração de Pedro, movem o coração de Pedro. E Pedro, quando encontra Jesus já ressurreto, tem uma atitude totalmente diferente, mas está convertido, está entregue de fato ao Senhor Jesus, está ali sim com a sua fé consumada, preparada para servir ao Senhor Jesus. Mas Jesus investiu, Jesus nos ensina que vale a pena investir na vida das pessoas. Vale a pena investir na vida das pessoas, mesmo aquelas que nos causam dor. Mesmo aquelas que nos causam tristeza. Jesus fez isso por Pedro. Talvez seja tempo de você investir na vida justamente daquela pessoa que tem causado tristeza, dor no seu coração, que tem sido guardado lá, que tem ficado com um rancor, talvez de anos e anos. Jesus está falando, investe na vida dessa pessoa. Vale a pena. Ora por ela. Pega o telefone e liga. E dá uma ligada e conversa. Irmãos, você vai ver que você vai passar por uma grande luta para fazer isso. Vai ser uma grande luta sua. E me lembro que há muitos anos atrás, muitos não estou me entregando assim, então... Mas anos atrás, eu precisei fazer isso. Eu precisei ligar para o meu pai. E eu com o coração ferido, muito machucado. E eu enfrentei um bom tempo lutando, e o Senhor já tinha dito para mim, liga. Investe na vida do seu pai, é tempo de você investir. Liga. E muito tempo eu fugi daquilo e falei, Senhor, eu não quero fazer isso, eu não vou fazer isso. Mas chegou um tempo que eu não pude resistir mais. Porque o Espírito Santo dentro da gente, quando habita em nós, ele vai agindo no nosso coração e aquilo começa a queimar, e você não consegue fugir de fazer a vontade do Senhor. Porque aquilo queima o tempo todo dentro de você. E eu peguei aquele telefone e liguei para o meu pai. E pude ter uma conversa com ele, pude reencontrá-lo. E pude haver ali, então, perdão, restauração. Mas não sem luta. Mas eu podia ter ficado trancado ali no meu mundo. E eu passava por momentos difíceis. Quem sabe o Senhor não está te dando a oportunidade de ainda hoje interceder, perdoar, agir como Jesus agiu. E se você lembrar um pouquinho mais à frente, Jesus quando está na cruz, o que é que ele faz, irmãos? Quando ele está lá na cruz com os braços abertos, pregados, com os pés pregados, com uma coroa de espinhos na sua cabeça, depois de ter sido violentamente agredido, o que é que ele diz? Pai, perdoai-os, pois eles não sabem o que fazem. No momento de maior luta e dor, Jesus nos ensina a perdoar, a interceder, porque o que Jesus fez ali foi uma oração intercessora. Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Revelava o coração de Cristo, disposto a perdoar todas aquelas ofensas. Mas muitas vezes nós que não temos a santidade de Cristo, que somos muitas vezes também causadores de mágoas, de dores, de lutas, nós nos achamos do direito de aprisionar pessoas no nosso coração e de não perdoá-las. E a gente vai tomando esse veneno para matar o outro. E a gente é que está morrendo. E você não consegue sair da crise da luta porque você continua tomando veneno todo dia. E aí você olha e toma o veneno, sim, mas não acontece nada com ele. E não vai acontecer. Porque quem está tomando veneno da amargura é você. E Jesus nos ensina que na hora de partir, ele partiu sem ninguém preso, sem ninguém trancado no seu coração.
Partiu com o coração limpo, como sempre esteve, o coração de Cristo. 1 Pedro vai nos ensinar, e como a gente negligencia o perdão, como a gente trata isso como algo banal, sendo que isso na palavra de Deus é algo tão tremendo. 1 Pedro 3:7 diz o seguinte: do mesmo modo, vocês maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra como parte mais frágil e coerdeiras do dom da graça, da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Pedro está falando aqui do relacionamento familiar. Ele tinha acabado de falar com as mulheres e agora ele está falando com os homens, ensinando e falando desse relacionamento de sabedoria. Em algumas palavras vai falar: tenham entendimento no convívio, tratem com honra, como faz, como coerdeiras. Ele fala da graça. O que é a graça, irmãos? Se você não incluir perdão na graça, você não conheceu o que é graça, porque a graça, inevitavelmente, está inserido o perdão para alguém que não merece. Favor imerecido, como o pastor Ricardo lembrou aqui ainda recentemente, semana passada. Favor imerecido, liberado. E a palavra está nos dizendo que se não houver esse entendimento, essa ligação, esse relacionamento estável dentro de casa, é o que está dizendo aqui a palavra, nossas orações são interrompidas. Já pensou nisso? Que você pode estar orando para nada e por nada, e sua oração pode estar parando literalmente no teto, se é que ela está chegando no teto. Suas orações interrompidas. Mas isso é só na questão familiar. Não, Mateus 5, 23 e 24 diz o seguinte. Mateus 5, 23 e 24. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar, e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. A gente, quando pensa em oferta, a gente pensa no nosso contexto de dízimo. Mas a oferta no contexto do povo de Israel era muito maior do que isso, irmãos. A oferta lá, tudo que era trazido no altar, era chamado de oferta. Era oferta de gratidão, oferta de sacrifício. Todo o culto era em função daquela oferta. A gente pensa em oferta, dinheiro. Não é o contexto que o culto de Israel era em função dessa oferta. As pessoas chegavam com o seu sacrifício, que era para apaziguar a ira de Deus pelo seu pecado, e ele chegava com aquele sacrifício, aquilo era chamado de oferta. E a palavra está dizendo, e aquela oferta era tida como uma adoração, como parte do culto. O que a palavra está nos ensinando é que se você vai adorar o Senhor, se você quer entregar algo para o Senhor, ainda que seja uma oferta ou um sacrifício de louvor, não é isso que nós aprendemos também recentemente? O sacrifício de louvor. Se tem um irmão que tem algo contra você, o que você tem que fazer? Deixar a oferta. Não faz. Procura teu irmão. Se reconcilia com ele, depois volta. E aí entrega a tua oferta. Depois você adora o Senhor, depois você louva o Senhor, depois que você restaurou o seu relacionamento, então você está apto a relacionar-se com Deus. Porque a palavra diz que se você não ama o seu irmão, a quem você vê, e diz que ama a Deus, que você não vê, você é mentiroso. Mas como a gente trata isso de uma maneira tão banal, irmãos, e quantos de nós guardamos pessoas feridas e mágoas no nosso coração? E não temos a coragem de buscar aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Me lembro que há alguns anos atrás, em Curitiba, no Ministério com Surdos, nós recebemos uma garota, uma adolescente, que chegou e começou ali a trabalhar com a gente no Ministério de Surdos, e começou a aprender sinais, e começou a aprender muito rápido, e amadurecer muito rápido. Eu estava discipulando ela,
E uma bênção, e trabalhando, ajudando, crescendo espiritualmente de uma maneira assim, que todos nós, né, que estávamos envolvidos, ficávamos assim maravilhados, falando assim, puxa, que bênção, vai ser uma grande serva do Senhor. Mas num determinado momento, irmãos, eu percebi que aquilo parou. E ela agia com tanta alegria, com tanto entusiasmo, e aquele entusiasmo então travou, e ela continuava ali conosco, continuava servindo, mas não havia mais entendimento, não havia mais alegria, você não conseguia ver mais aquela pessoa que crescia e amadurecia. E aí conversando, ela falou assim, pastor, eu não sei porque, mas eu não consigo mais orar. Eu chego diante de Deus e eu tinha momentos de tanta alegria quando orava sozinha no meu quarto, de derramar lágrimas de alegria com o Senhor, de adorar o Senhor sozinha no meu quarto, assim como quando estava na igreja, mas eu não consigo mais. De um tempo para cá isso parou e eu não tenho mais prazer de estar na igreja, ainda que o meu coração diga que eu tenho que estar lá, ainda que o meu espírito me impulsione, mas tem sido uma grande luta. E eu comecei a conversar, irmãos, para depois de algum tempo, descobrir que ela tinha sofrido uma grande mágoa. Ela tinha sido ferida por alguém dentro da sua casa. E ela estava com uma ferida muito grande no coração, que ela custou a falar o que era. Mas aquilo estava impedindo ela, irmãos, de continuar a viver, de continuar a crescer, de continuar a orar, de continuar a adorar ao Senhor. E aí quando aquilo veio, então finalmente retorna, e eu pude pegar a palavra de Deus e mostrar a ela, assim, é isso aqui que está acontecendo com você. Você precisa perdoar. Mas foi uma grande luta para aquela menina, de 17 anos. Uma grande luta. Não foi fácil. Mas o Espírito Santo deu coragem a ela e ela conseguiu perdoar. E ela conseguiu procurar a pessoa que tinha ofendido. Falou assim, eu quero dizer que eu perdoo você. Que quanto a mim você não deve mais nada e eu quero estar em paz. Irmãos, no dia seguinte, eu pude presenciar o que é a alegria de alguém restaurado, que tirou de dentro de si uma pedra que pesa o coração, que pesa na alma. Aquela menina no domingo seguinte parecia aquela mesma de meses e meses atrás. Porque ela voltou a conseguir estar em plena comunhão com seu Pai Celestial. Porque ela conseguiu perdoar no momento de maior crise da vida dela até então. Quando você está passando por crises, é tempo de você perdoar, de você olhar para os lados, de você olhar para dentro e ver quem está guardado lá. É tempo de você orar, porque você vai ver que quando você está passando por lutas, o Senhor vai abençoar você quando você começar a caminhar com pessoas que também estão lutando. E quando você começar a interceder e orar por elas, daqui a pouco quando você olhar, você vai ver que aquilo que te feria, te machucava, sumiu. Isso já aconteceu tantas vezes comigo. De estar angustiado, de estar com o coração pesado, irmãos, preocupado com alguma coisa, e daqui a pouco o Senhor me traz um nome, me traz à mente um nome. Então eu assim, puxa, por que será que esse nome veio à minha mente? E eu começo a orar, a interceder. E aquilo então começa a trazer uma tranquilidade no meu coração. Porque a palavra do Senhor nos ensina isso. Mas a gente precisa estar disposto a tomar passos de fé. Mas o Senhor Jesus também nos ensina que quando somos tomados pela dor, pela crise, pelas lutas, é hora de buscar a vontade de Deus. Lucas 22, 39. Lucas 22, 39. Como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele lhes disse: orem para que vocês não caiam em tentação.
Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, seja feita a sua, não a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Quando se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. Irmãos, quando Jesus se viu em meio à maior angústia que a palavra de Deus nos revela que ele sentiu, uma angústia tão profunda a ponto do seu suor tornar-se em gotas de sangue, a palavra nos diz que ele se dirigiu ao Pai e falou assim: Pai, não faz a minha vontade, faz a tua. Ele não escondeu o que havia no coração dele, ele não escondeu a angústia que estava no coração dele. Ele falou: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas cumpra-se a sua vontade. Cumpra-se a sua vontade. Jesus em nenhum momento reivindicou ao seu Pai, a Deus, falou: Senhor, por que eu estou passando por isso? Em nenhum momento ele ficou numa batalha de questionamento diante de Deus. Por que eu? Por que tem que ser desse jeito? Por que não pode ser diferente? Por que não pode ser outro? Bota um anjo qualquer, faz isso, faz aquilo. Ele simplesmente rasga o seu coração, abre o seu peito e fala: Deus, meu Pai, está difícil, mas cumpra-se a sua vontade e não a minha vontade. Irmãos, a coisa mais difícil que tem é nós chegarmos diante de Deus nas horas de luta e falarmos: Deus, cumpra-se a sua vontade, ainda que eu precise passar pelas lutas que eu sei que eu vou passar, mas faça a sua vontade, não a minha. Irmãos, como é difícil orarmos desse jeito. Quando a gente sequer pensa na possibilidade de luta, de sofrimento, a gente fala: Senhor, livra-me. Livra-me. A gente não pede a vontade de Deus, a gente fala: Senhor, me livra, me inclua fora dessa. Mas a palavra nos diz que nós devemos buscar a vontade de Deus, como Jesus buscou. Jesus buscou. Ele não se escondeu e não é nenhuma vergonha para nós, porque o Senhor Jesus nos mostra isso, estarmos algumas vezes angustiados e tristes pela luta. Mas nós não podemos ser dominados por ela, como os apóstolos foram. Foram dominados pela tristeza, a ponto de ficarem estatelados, dormindo, sendo eles alertados pelo Senhor Jesus que eles deveriam orar, vigiar. Mas foram dominados. Jesus nos ensina que nós podemos sim apresentar diante do Pai a nossa dor, mas falar: Senhor, cumpre a tua vontade nas nossas vidas. Porque, irmãos, existe uma oração poderosa. Em tempos que muitos têm procurado orações poderosas, já viu isso, né? As pessoas vão atrás de orações poderosas, de cultos poderosos, de coisas poderosas. As pessoas querem o poder. As pessoas querem homens que têm uma oração poderosa para curar, para te livrar daquele problema financeiro, para te fazer prosperar, para te fazer realizar as coisas que você tem no seu coração. As pessoas têm buscado isso nas igrejas, nos pastores, orações poderosas, mas a palavra de Deus nos ensina que existe uma oração poderosa. Qual é a oração poderosa, irmãos? Ninguém sabe. Qual é a oração poderosa? 1 João, capítulo 5, versos 14 e 15. Abra aí sua Bíblia. Carta de João, primeira carta de João, capítulo 5, versos 14 e 15. Diz assim: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Qual é a oração poderosa, irmãos? A oração que cumpre e que é de acordo com a vontade do Pai.
essa oração não falha. Nunca. Tudo que você pede que é de acordo com a vontade do Pai, a palavra está dito aí. Né? Ele nos ouve em tudo que pedimos e sabemos que temos o que dele pedimos. Mas muita gente fica só com essa parte. Tudo que eu pedi, Deus vai me dar. Nós sabemos que Ele nos ouve em tudo que pedimos e sabemos que temos o que dele pedimos. Tá bom. Mas não leu o texto antes que diz, se você orar de acordo com a vontade do Pai, aí Ele vai dar tudo que você pediu. E aí a gente pensa, poxa, mas Deus é meio mimado. Deus só faz o que Ele quer, porque tem que ser do jeito dele, só faz, se tiver do jeito que Ele quer, Ele faz, porque que crianção. Porque a vontade de Deus é o quê? Boa, perfeita e agradável. Mas às vezes nós vamos perceber essa vontade boa, perfeita e agradável só depois, lá na frente. Depois, lá na frente. A gente quer se livrar disso. Tiago 4,3 também diz que quando pedimos, não recebemos, pois pedimos por motivos errados, para gastar em nossos prazeres. Pedimos para gastar nos nossos prazeres, nas nossas vontades, para saciar os nossos desejos, os nossos sonhos, planos, projetos. E aí não recebemos. A oração do Pai Nosso diz o quê? Que nós devemos orar como? Pai Nosso que estais no céu. Como é que é? Vamos lá, gente. Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a minha vontade, assim na terra como no céu. Não é assim? Não é a minha vontade, assim na terra como no céu? É a vontade de quem? Do Pai. Aonde? Na terra como no céu. Ou seja, da mesma forma como a vontade de Deus é feita no céu de todas as formas, que ela seja feita na terra, que esse seja o reino de Deus. Mas nós gostamos de pedir. Não gostamos de conhecer a vontade de Deus. A vontade de Deus, às vezes, não agrada muito os nossos olhos, a nossa carne. A gente... é difícil. 2 Coríntios 4, verso 16. 2 Coríntios 4, verso 16. Por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa muito mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Eterno. Nossa, leve e momentânea tribulação, leve e momentâneo sofrimento, por mais difícil, dura e terrível que possa ser a luta que você está enfrentando, que você enfrentou, ou que você venha a enfrentar diante da eternidade, e do que o passar por isso, buscando a vontade de Deus, vai produzir na sua vida, na eternidade, o que é isso? Leve e momentânea tribulação. Mas para isso a gente tem que olhar e fixar os olhos aonde? Nas coisas eternas, naquilo que a gente não vê. Mas a nossa dificuldade resiste justamente aí. A gente olha naquilo que está aqui, grudado nos nossos narizes, diante dos nossos olhos. A gente muitas vezes não consegue imaginar nem amanhã, quanto mais a eternidade. A gente não consegue ver o livramento que Deus nos deu no passado. Muitas vezes. Quem dera enxergar aquilo que o Senhor vai nos dar e está fazendo por nós lá na frente, no futuro e na eternidade. E às vezes a gente pensa que o Senhor Jesus não foi atendido naquilo que clamou diante do Pai, mas Hebreus 5, 7 vai dizer que ele foi atendido. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas, em alta voz e com lágrimas, aquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão.
Irmãos, ele foi atendido, ele foi ouvido, porque o Senhor não deixou que ele permanecesse na morte. Ele pediu que o Pai o livrasse da morte, e o Pai o livrou, porque ele não ficou naquela tumba, ele saiu de lá. O Pai o arrancou de lá pelo poder do Espírito Santo. A palavra diz que ele foi ouvido, mas ele foi ouvido por quê? Pela sua reverente submissão, ou algumas traduções, pela sua obediência. Obediência tem a ver com o quê? Com vontade. Vontade de quem? Do Pai. Muitas vezes eu tive lutas. E me lembro, talvez, da maior delas, quando, passando por grandes dificuldades, fui parar lá no Rio de Janeiro. E eu sempre dizia que eu moraria em qualquer lugar do país, menos em 2 lugares. Há 2 lugares que eu não vou. São Paulo e Rio de Janeiro. Para esse lugar não vou. Os cariocas estão chateados. Mas é pelo tamanho. Eu nunca gostei muito daquela imensidão, daquela coisa toda. Eu disse, não, Rio de Janeiro e São Paulo, para mim não dá, não quero. Tinha pavor de Rio e São Paulo. E aconteceu que, não por uma vontade muito grande minha, eu fui parar no Rio de Janeiro em meio a uma grande luta, em meio às coisas que não tinham saído como eu imaginava, na minha vida, no meu ministério. E eu fui parar no Rio de Janeiro. E falei, Senhor, eu não quero mais esse negócio de ministério, vou me dedicar só ao meu trabalho, vou me concentrar nisso, não vou largar a igreja, vou continuar um crente, vou lá, vou ter comunhão com meus irmãos, mas ministério não dá, muita coisa que aconteceu, muita dificuldade, não dá agora parar nessa cidade, eu não quero. Mas, irmãos, quando o Senhor nos chama, quando o Senhor nos revela a vontade dEle para algo nas nossas vidas, nosso coração fica queimando. E eu, ao mesmo tempo que falava isso, em oração diante do Pai, eu saía dali, e aquela saudade de pregar, aquela saudade de poder estar orando com alguém, de poder estar aconselhando alguém. Mas eu lutando, eu não quero, Senhor, não quero. E foi um tempo difícil da minha vida, de muitas lutas, de muita solidão. Passei um tempo muito sozinho, fui para lá sozinho. Mas não voltei de lá sozinho. Mas não conseguia enxergar que Deus tinha separado para mim lá algo. Deus tinha separado uma esposa para mim lá. Deus tinha preparado uma grande bênção. Irmãos, e se hoje eu olhasse para trás e falasse, puxa, se eu tivesse que passar tudo de novo, agora mesmo, agora é fácil, como eu estava ensinando meu filho esses dias a respeito de fé, assim, fé é a certeza das coisas que não se veem. Assim, agora é fácil eu dizer que eu passaria tudo de novo, porque eu já vi aquilo que Deus me deu. Mas na hora da crise foi muito difícil. Talvez esteja sendo difícil para você. Mas é hora de você buscar a vontade do Pai. Irmãos, e Deus vai dar alguns presentes para nós, e são presentes porque a graça não é merecido, que nunca mereci nada do que o Senhor Deus me deu, e que alegria eu poder, depois de ter voltado de lá, já estar aqui, ter ido para lá, para o Rio de novo, pregar na igreja de um amigo meu, um grande amigo meu, que é pastor lá, o pastor Eliel, já esteve aqui na igreja, e a gente conversando e falando a respeito de Cristo e sua obra, e falando a respeito da igreja, e eu percebendo nele uma coisa diferente que não tinha antes, né? Algo tão centrado na cruz, em Cristo, e ele falando com tremenda paixão, e eu falei assim, puxa, que alegria poder ver você falar isso, ver você tão centrado em Cristo, ver você tão motivado. E ele falou, Fábio, eu quero dizer para você que isso foi fruto do tempo que você esteve aqui comigo. Irmãos, eu me sentia tão inútil lá naquele tempo. Me sentia um ninguém. E eu olhei para ele e falei assim, não, isso é fruto da misericórdia de Deus pelas nossas vidas. A gente não sabe as maneiras de Deus agir. A gente não sabe as maneiras de Deus abençoar as pessoas ao nosso redor.
A gente não sabe as maneiras que Deus tem de abençoar através da gente. Mas se a gente continuar olhando somente para as nossas crises, para as nossas lutas, nós vamos perder oportunidades, nós vamos perder de receber do Senhor, de receber revelação do Senhor, porque é nas horas de grande luta que o Senhor vai nos revelar as maiores coisas, irmãos. Não pense que o Senhor vai revelar grandes coisas para você nos melhores momentos da sua vida, vão ser nos piores momentos, nas maiores lutas, nas maiores dificuldades, é que o Senhor vai revelar de forma mais tremenda e grandiosa o seu poder, o seu amor e a sua forma de agir. Foi assim na minha vida, foi assim na vida de Cristo, foi assim na vida dos apóstolos, foi assim na vida dos profetas. Nas grandes batalhas foi que os profetas mais viram a mão do Senhor agir. E foi assim no reino de Israel também, como povo. Mas quem sabe você está tão preso nas tuas lutas, que você não consegue buscar a vontade de Deus, você não consegue interceder, você não consegue louvar e adorar o Senhor, você não consegue perdoar. Mas Jesus ainda nos ensina que nas horas de luta é preciso louvarmos a Deus. É preciso entregarmos ao Pai orações de louvor. Mateus 27, 46. E a gente já está chegando ao fim. Mateus 27, 46 é o mesmo contexto que nós estamos lendo o tempo todo, do capítulo 22 e 23 de Lucas, da crucificação, né? Só que Mateus traz um elemento a mais para a gente aprender. Mateus 27, verso 46. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa Deus meu, por que me abandonaste? Irmãos, a gente quando olha para esse texto, a gente não consegue ver uma oração de louvor nos lábios de Cristo, não é mesmo? Assim, como é que Cristo pode estar louvando ao Pai nessa hora, se Ele está falando que o Senhor o abandonou nesse momento? E eu quero lembrar a vocês algo que o pastor Silas já pregou aqui nesse púlpito, a respeito desse mesmo texto, que foi tão abençoador para a minha vida. Se você lembra, que bom, você vai lembrar de novo. Se você não lembra ou não estava, eu quero lembrar você, porque tem tudo a ver com aquilo que a gente também está estudando hoje. Porque esse texto, teologicamente, nós vamos entender que esse momento é o momento que os nossos pecados estão sendo lançados sobre Cristo. Então, nesse momento, está sendo levantada uma barreira entre o Pai e o Filho, porque os nossos pecados estão criando essa barreira. Nesse momento, Jesus se faz pecado por nós. Ele toma sobre si as nossas dores, os nossos pecados, as nossas ofensas. Então, teologicamente, o que os teólogos vão dizer é que, então, nessa hora, o Pai está afastado de Deus. E o termo grego, para abandonar-te aqui, é como se o Pai estivesse de costas para Jesus. Como se Jesus estivesse dizendo: Deus meu, por que me viraste as costas? E embora teologicamente isso não esteja errado, porque teologicamente é isso que aconteceu, nós vamos ver que, em termos de revelação bíblica, é diferente o que está acontecendo aqui, porque Jesus aqui está citando um salmo. Jesus aqui não está falando palavras que vieram à mente naquele momento simplesmente. Ele está citando um salmo das Escrituras, o Salmo 22. Abra lá, irmãos, é um salmo grande, mas eu preciso ler pelo menos uma boa parte dele. E já começa que os salmos são os louvores. Os salmos trazem em si e eram usados para adoração. E veja só o que o salmo todo diz. E obviamente, irmãos, Jesus não ia recitar o salmo todo ali, ele estava no seu último suspiro. Alguns instantes depois desta frase, o Senhor falece. E ele cita esse salmo como um prelúdio, como anunciando o salmo, aquilo que o salmo todo diz, porque o salmo todo está no contexto
da crucificação de Cristo. Você vai ver aí comigo. Veja aí Salmo 22, verso 1, que é justamente o verso que Jesus cita. Deus meu, por que me abandonaste? Por que estás tão longe de salvar-me, tão longe dos meus gritos de angústia? Meu Deus, eu clamo de dia, mas não respondes, de noite, e não recebo alívio. Tu, porém, és o santo, és rei, és o louvor de Israel. Em ti os nossos antepassados puseram a sua confiança, confiaram e os livraste. Clamaram a ti e foram libertos, em ti confiaram e não se decepcionaram. Mas eu sou o verme e não o homem, motivo de zombaria e objeto de desprezo do povo. Caçoam de mim todos os que me veem, balançando a cabeça, lançando insultos contra mim, dizendo: você consegue enxergar, irmãos, a crucificação aqui? Recorram ao Senhor, verso 8. Recorra ao Senhor, que o Senhor o liberte, que Ele o livre, já que lhe quer bem. Contudo, tu mesmo me tiraste do ventre, deste-me segurança junto ao seio de minha mãe. Desde que nasci fui entregue a ti, desde o ventre materno, és o meu Deus. Não fiques distante de mim, pois a angústia está perto e não há ninguém que me socorra. Muitos touros me cercam, sim, rodeiam-me os poderosos de Bazã, como leão voraz, rugindo, escancaram a boca contra mim. Como água me derramei, e todos os meus ossos estão desconjuntados. Meu coração tornou-se como cera, derreteu-se no meu íntimo. Meu vigor secou-se como um caco de barro, e a minha língua gruda no céu da boca. Deixaste-me no pó, à beira da morte. Cães me rodeiam. Um bando de homens maus me cercou, perfuraram minhas mãos e meus pés. Posso contar todos os meus ossos, mas eles me encaram com desprezo. Dividiram as minhas roupas entre si e tiraram sortes pelas minhas vestes. Tu, porém, Senhor, não fiques distante. Ó minha força, vem logo em meu socorro. Livra-me da espada, livra a minha vida do ataque dos cães. Salva-me da boca dos leões e dos chifres dos bois selvagens. E tu me respondeste. Proclamarei o teu nome a meus irmãos, na assembleia te louvarei. Louvem-no vocês que temem o Senhor, glorifiquem-no todos vocês, descendentes de Jacó. Tremam diante dele todos vocês, descendentes de Israel, pois não menosprezou, nem repudiou o sofrimento do aflito. Não escondeu dele o rosto, mas ouviu o seu grito de socorro. De ti vem o tema do meu louvor na grande assembleia. Na presença dos que te temem, cumprirei os meus votos. Os pobres comerão até ficarem satisfeitos. Aqueles que buscam o Senhor o louvarão. Que vocês tenham vida longa. Todos os confins da terra se lembrarão e se voltarão para o Senhor, e todas as famílias das nações se prostrarão diante dele, pois do Senhor é o reino, ele governa as nações. Todos os ricos da terra se banquetearão e o adorarão, haverão de ajoelhar-se diante dele todos os que descem ao pó, cuja vida se esvai. A posteridade o servirá, gerações futuras ouvirão falar do Senhor, e a um povo que ainda não nasceu, proclamarão seus feitos de justiça, pois ele agiu poderosamente. Irmãos, fica diferente quando a gente lê o salmo inteiro, não fica? O Senhor está expondo ali, sim, a sua dor, aquele momento onde o desprezo das pessoas está sendo lançado sobre ele, onde todo o pecado está lançado sobre ele, mas ele está vislumbrando o livramento que o Pai deu a ele e um povo novo que haveria de nascer. Ele está vislumbrando um reino, e é isso que ele está falando, está adorando, louvando o Pai. Louvando o Pai, enquanto o seu corpo está se esvaindo em dor, e no último suspiro, o que sai da boca de Cristo? Louvor, louvor. Mas como nós precisamos ainda aprender, porque como é difícil nós louvarmos a Deus em meio às lutas, como é difícil. Como nós ainda agimos como crianças mimadas, que queremos tudo do Pai, mas não temos um coração cheio de gratidão, cheio de louvor.
não conseguimos enxergar a vontade de Deus, nem conhecê-la, não conseguimos desfrutar, não conseguimos ver as maneiras e as formas de Deus agir, não conseguimos ver como Deus quer abençoar outras pessoas através das nossas vidas, não conseguimos ver como o Senhor quer nos amadurecer em meio às lutas e sofrimentos, não conseguimos perdoar as pessoas e sofremos por isso. E a gente vai ver que Jesus, na sua última frase na cruz, faz mais uma oração. Se você quiser ler depois, está em Lucas 23, 44, 46, ele faz então sua última oração. E Jesus vai dizer, Pai, o texto diz que ele brada em alta voz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Nas tuas mãos entrego a minha vida, a minha morte, o meu caminho, tudo. Na hora de morrer, não houve desespero em Jesus. Na hora de entregar-se, não houve desespero, porque ele sabia bem de quem era o seu espírito, quem era o dono do seu espírito, quem o conduzia. Ele sabia muito bem em quem ele estava ligado, para onde ele iria, e sabia muito bem que o Senhor estava ouvindo todas as suas orações e súplicas, porque ele foi obediente ao Pai de todas as maneiras. E adorou o Pai em toda e qualquer circunstância da sua vida. E a gente precisa adorar o Senhor, ainda que seja preciso passar pelo vale da sombra da morte, como diz o Salmo 23. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, Tu estás comigo. Tua vara e o teu cajado me consolam, mas a palavra não diz que nós não vamos passar pelo vale da sombra da morte. Nós vamos passar pelo vale, mas quando passarmos pelo vale, que haja dentro de nós a mesma atitude que houve em Cristo, de saber que o nosso espírito pertence a Ele, e que nós possamos entregar tudo a Ele de fato, as nossas vontades, as nossas lutas, as nossas crises, e possamos aprender com Jesus a orar, a interceder, a louvar, a adorar, a buscar do Senhor a sua vontade, e não a nós. Parar de entregarmos listas e reivindicações e aprendermos de uma vez por todas a fazer uma oração poderosa, cheia de poder, que é a oração que sai do nosso coração, direto para o coração do Pai, em nome de Jesus, e que cumpre a vontade de Deus.